Olá, alunos! Eu sou o professor Leandro Peixoto e na aula de hoje nós iremos falar sobre perímetro. Professor, o que é perímetro? Perímetro nada mais é do que a soma de todos os lados de um polígono, de todos os segmentos de reta que formam esse polígono. Como assim, professor? Se eu tenho um polígono lá e eu tenho três informações, eu vou somar essas três informações? Não necessariamente. Você vai ter que contar primeiro quantos lados tem esse polígono e depois calcular todos esses valores, porque nem todos esses valores vão estar explícitos, ou seja, não estará visível para você. Você vai ter que, às vezes, fazer algum tipo de cálculo, criar alguma estratégia para que você possa descobrir qual é o perímetro do seu polígono. Mas nada mais é do que fazer a soma de todos os lados. É uma operação de adição. Beleza, pessoal? Vamos lá então, que vocês vão ver o quanto é simples isso. Vamos lá então, pessoal. Continuando o nosso estudo sobre perímetro, nós vamos apresentar primeiro um triângulo. O triângulo é um polígono de três lados. Se ele tem três lados, pessoal, eu tenho que somar três dos lados desse polígono. Então, quais são os lados? Eu tenho um lado medindo 4, um lado medindo 5 e um lado medindo 6. É só fazer a soma, então eu encontro que o perímetro desse triângulo é de 15 centímetros. Por quê? 4 mais 5, 9, com mais 6, 15. Beleza? O nosso próximo polígono é um quadrilátero, pessoal. Ele não é um retângulo, ele não é um quadrado, ele não é um trapézio, ele não é um paralelogramo, ele é somente um quadrilátero porque ele possui quatro lados. Então, se ele tem quatro lados, a gente vai ter que somar quatro valores. Quais são esses valores? Eu tenho um lado medindo 2, eu tenho um lado medindo 4, um lado medindo 3 e outro lado medindo 4. Então, 2 mais 4, 6, com 3, 9, com 4, 13 centímetros. Esse é o perímetro desse quadrilátero. No nosso próximo exemplo, pessoal, nós temos outro quadrilátero. Nesse caso, é um paralelogramo, porque eu tenho dois lados opostos que têm a mesma medida e outros dois lados que também estão opostos, que possuem também a mesma medida. Então, nesse paralelogramo, pessoal, eu também tenho um polígono de quatro lados, ele também é um quadrilátero, e esse quadrilátero ele tem um lado medindo 10, um lado medindo 12, outro lado medindo 10 e outro lado medindo 12. Então, 10 mais 12 eu tenho 22, 22 mais 10, 32, com mais 12 eu tenho 44 centímetros. Prestem atenção que eu somei os quatro lados, tem quatro valores ali embaixo, né? Aí, pessoal, eu tenho no próximo aqui um losango. Por que eu chamo isso de losango, professor? Porque ele possui quatro lados com a mesma medida, mas ele não necessariamente possui ângulos retos. Então, todos os lados medindo 9. Ele também é um quadrilátero, possui quatro lados. Então, 9 mais 9 mais 9 mais 9 é a mesma coisa que 4 vezes o 9, que é 36 centímetros. Sempre fique atento à unidade de medida que ele está apresentando, tá, pessoal? Isso é um detalhe bastante importante. No nosso próximo exemplo, nós temos outro quadrilátero e esse quadrilátero, pessoal, ele lembra muito um trapézio retângulo. O que é um trapézio retângulo? Ele é um polígono que possui quatro lados, ele é um quadrilátero também. Ele possui dois lados paralelos e dois lados não paralelos. Eu posso ver ali que o lado medindo 3 e o lado medindo 5, ele dá muito a entender que esses lados são paralelos, ou seja, a reta suporte desses dois lados nunca vão se encontrar, né? Mas não é esse o nosso assunto do momento. O nosso assunto é somente a gente encontrar o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Quantos lados eu tenho? Quatro lados. Se eu tenho quatro lados, eu simplesmente vou fazer a soma de todos esses valores. Então, quatro lados. Quais são esses valores? Um lado medindo 4, um lado medindo 3, um lado medindo 6 e um lado medindo 5.
4 mais 3 é igual a 7, mais 6 é igual a 13, mais 5 é igual a 18 metros. Cuidado com a unidade de medida, pessoal. Cuidado para não colocar metro onde é centímetro, não colocar centímetro onde é metro e assim sucessivamente, tá? Legal, pessoal. Agora nós temos um outro polígono. Professor, que polígono é esse? Esse polígono, pessoal, ele é um pentágono. Ele possui 5 lados. Se ele possui 5 lados, eu tenho que somar 5 valores. Quais são esses valores? Eu tenho 8, mais 7, mais 5, mais 3, mais 10. 8 mais 7 é igual a 15, mais 5 é igual a 20, mais 3 é igual a 23, com mais 10 é igual a 33 metros. Percebam a unidade de medida que ele nos deu, né, pessoal? Se falou metro, responde em metro. Legal? Continuando, nós temos aqui um exemplo de um terreno. E esse terreno, pessoal, qual é o perímetro desse terreno? Qual é a soma de todos os lados desse terreno? Ele também é um quadrilátero, ou seja, ele tem 4 lados. Não importa nesse momento se ele é retângulo ou se ele é paralelogramo. Isso daí a gente vai estudar mais para frente, tá? Mas pensando somente no perímetro, eu vou somar 4 lados. Quais são esses lados? Um lado medindo 10, um lado medindo 8, outro lado medindo 10 e outro lado medindo 8. Então 10 mais 8, 18, com mais 10, 28, com mais 8, 36. Então eu tenho o perímetro como sendo 36 metros. Legal, pessoal. Agora nós vamos para um exercício que não tem figura. Então eu vou ter que criar uma figura aqui na minha cabeça ou desenhar no meu caderno. Eu prefiro desenhar porque é muito mais fácil da gente interpretar no visual, né? Então vamos lá. O exercício diz o seguinte: um triângulo equilátero possui um perímetro igual a 39 centímetros. Quantos centímetros mede cada lado? Pessoal, a primeira coisa é você lembrar o que é equilátero. Se você não lembrar o que é equilátero, não adianta. Você não vai conseguir resolver essa questão. Equilátero possui todos os lados com a mesma medida. E se eu quero dividir algo em partes iguais, eu vou usar uma operação de divisão, né, pessoal? Mas, professor, em quantas partes eu vou dividir? Eu estou falando de triângulo. Se é um triângulo, ele tem 3 lados, né? E se ele tem 3 lados, eu vou fazer 39 dividido por 3. Pessoal, um detalhe. Percebam que eu tenho uma marquinha aqui em cada um dos lados. Por que, professor, que você colocou essa marquinha? Porque em algum momento você vai se deparar com somente a informação na imagem. Quando eu tenho uma marquinha em cada lado, quer dizer que cada lado desse tem a mesma medida que o outro, que também tem uma marquinha. Então, nesse caso, como eu tenho 3 com a mesma marquinha, então que operação que eu vou fazer? 39 dividido por 3. 39 dividido por 3, pessoal, é igual a 13. 13 o quê? 13 centímetros. Sempre coloque a resposta com a unidade de medida. Senão não vou saber se você está falando de quilômetros, de metros, de hectômetros. Então é muito importante isso, legal? E aí eu vou fazer uma prova real, né? Para ver se realmente está certo. 3 lados medindo 13. 13 mais 13 mais 13 é igual a 39. Beleza, pessoal? Beleza, pessoal. Então a gente vai finalizando a nossa aula por aqui. Só preste muita atenção, pessoal, quando você tem que calcular e quando você tem que medir. Normalmente, quando você tem que medir, o exercício está pedindo para que você use a régua. Quando ele pede para calcular, você vai fazer uma operação, tá? Normalmente isso vai estar bem claro para vocês. Como eu estou falando de perímetro nesse caso, a gente está calculando, né? Então, por isso que às vezes não tem nesses exercícios essa observação. Eu até iria trazer mais alguns exercícios para vocês nessa aula, mas para que essa aula não ficasse tão longa, eu resolvi interromper ela aqui e vou gravar uma nova aula com os exercícios um pouco mais complexos para a gente começar a pensar um pouquinho sobre perímetro. Beleza? Então, pessoal, eu aguardo vocês lá. Até a próxima e um abraço.